nosso pastor Jonatas, né? Queridos, que lição extraordinária, né? Essa que nós tivemos agora. E como o pastor Eldair bem falou, Marcos, capítulo 4, versículo 33, diz assim: e com muitas parábolas como essas, lhes dirigias a palavra, segundo o que podiam compreender. Esse é um dos aspectos da parábola, que é o entendimento. Porque se você não entender o que está sendo ensinado, não há valor algum nisso. Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que as pessoas também possam entender, do que falar 10.000 palavras que ninguém compreenda. Interessante, né, queridos? Então, rapidamente aqui nesses poucos minutos, eu quero conversar com você sobre 3 erros de um gigante. 3 erros de um gigante. Se eu perguntar aqui da igreja quem está passando por dificuldade, quem está passando por luta, provavelmente a maioria dos irmãos vão levantar as mãos, né, e vão dizer: eu, pastor, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por luta, eu estou passando por isso ou por aquilo, porque todos nós passamos, queridos. Faz parte da vida, é da nossa rotina, isso é totalmente normal. Mas como nós encaramos os desafios é que contam. Como nós entendemos os desafios é que nos leva a um outro limiar, é que nos leva a um outro patamar. É como eu encaro a dificuldade. Por exemplo, em Lucas capítulo 15, nós vemos ali que um pastor perde uma ovelha, nós vemos que um pai perde um filho, que uma mulher perde uma moeda, e Jesus coloca o foco, não é nas ovelhas que ficam, não é nas moedas que não se perderam, e também não é no filho que fica em casa. O que Jesus coloca o foco é no perdido, é no que vai embora. Nós temos essa facilidade, pastor Eldair. Se a pessoa foi embora é porque não quis caminhar comigo, não é isso? É ou não é? Foi embora porque não quis andar comigo. Não, fulano foi embora, filho, segue a tua vida, então já que tu quer ir embora. Mas olha o que nós aprendemos. Mesmo a ovelha indo embora, o que Jesus faz? Ele vai lá, ele procura a ovelha. Mesmo a moeda se perdendo, o que a dona da casa faz? Ela vai lá, procura a moeda. Procura o quê? Eu acho interessante, procura com diligência. Mesmo o filho indo embora, o que o pai faz todos os dias? Todos os dias ele olha pela janela, esperando o filho voltar. Então, querido, muitas das vezes nós colocamos o foco naquilo que geralmente Jesus não colocaria. É como diz a música do padre Fábio de Mello, né? Eu fico surpreso ao ver Jesus trocando doutores por pescadores. Rapidamente, querido, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42 ao 50, bem ligeirinho. 1 Samuel 42 e 50 diz assim: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cachorro para tu vires a mim como pau? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel,
a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará a minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, às feras da terra, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, apressou-se, combater com Davi. 48. Sucedeu que, levantando o filisteu para encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, e com uma funda e com uma pedra feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Olha o que é interessante, de forma bem sucinta, os 3 erros de um gigante. Nesse texto vai trazer onde foi que Golias perdeu para Davi. E eu quero que você entenda, que Deus fale na sua cabeça, fale no seu coração hoje, onde é que você está perdendo a tua batalha. Porque muitas das vezes, queridos, nós precisamos entender onde é que eu perco a minha batalha, onde é que eu estou perdendo a minha luta, onde é que o adversário está ganhando de mim. Eu preciso entender que eu sou vencedor. O hino 372 da harpa cristã diz: quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater. Então, nós precisamos entender onde é que nós estamos perdendo. Então, queridos, o gigante, ele tinha, queridos, uma coisa a favor dele, que ele era gigante. Golias era um gigante terrível. E o interessante é que, mesmo assim, sendo um gigante terrível, um homem poderoso, um homem de guerra, mesmo assim ele foi derrotado por um jovem de fé chamado Davi. Ele não foi derrotado por um outro guerreiro, ele não foi derrotado por um outro gigante, ele não foi derrotado por um general, ele foi derrotado por um jovem, por um menino, por alguém que as pessoas olhavam para ele e diziam: é um fracote. Talvez o teu adversário olhe para você e tenha você como alguém fraco, como alguém desprovido de fé, como alguém desprovido de peleja, como alguém desprovido de convicção. Mas ainda hoje, quando os gigantes se levantam contra nós, eles estão cometendo os mesmos erros que Golias cometeu, e eu preciso entender, olha aqui para mim, você precisa entender o valor que você tem. Eu preciso entender o valor que eu tenho, e quando eu tenho essa concepção, eu começo a derrotar os meus gigantes. Golias pensou que Davi podia ser amaldiçoado, e esse foi o primeiro erro de Golias. Ele pensou que podia amaldiçoar Davi. O teu inimigo, o nosso inimigo, ele pensa que pode nos amaldiçoar, ele pensa que pode nos ferir. Na tentativa de derrotar seu oponente, Golias amaldiçoou Davi pelos seus deuses. O inimigo, ele pensa que pode te destruir usando palavras de impacto. Você nunca vai dar certo, isso nunca vai para frente,
pau que nasce torto morre torto. Eu já sabia, isso tu herdou do teu pai, isso vem lá da tua mãe, isso e aquilo. Porque ele vai querer colocar sobre nossas vidas palavras de maldição, o que é um erro. Porque os servos de Deus estão guardados por Cristo, são guardados por Deus, e todas as maldições foram quebradas. Isaías diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo contra ti não prosperará. Ou seja, nós precisamos entender e ter a mente de Cristo, quando Jesus disse para Pedro, não para o apóstolo Pedro, mas para o que estava falando através de Pedro, quando disse: para trás de mim, Satanás. Precisamos entender que nenhuma maldição pode ser lançada por aqueles que receberam a herança de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer: tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toda a vida e todo o poder é nosso direito, é nossa herança. Então, o primeiro erro de Golias foi pensar que ele podia sim amaldiçoar a Davi. E o primeiro erro que o inimigo tem é que ele pensa que ele pode te amaldiçoar, é que ele pensa que ele pode te ferir. Queridos, Números 23, versículo 8 e versículo 23. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Quem disse isso foi um homem chamado Balaão. Como eu posso amaldiçoar quem Deus está abençoando? Você não pode ser amaldiçoado porque Deus está te abençoando, meu filho. Palavras não podem te alcançar porque Deus está te abençoando. As pessoas não podem falar nada contra ti porque Deus está te abençoando. Versículo 23: como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Contra Jacó, pois não há encantamento nem adivinhação contra Israel. Eu não consigo amaldiçoar o povo de Deus. O povo de Deus nunca será amaldiçoado. Você é abençoado pelo poder do nome de Jesus, pela graça de Deus, porque o Senhor te resgatou, o Senhor te abençoou. Então, Golias, ele pensou que ele poderia amaldiçoar Davi. Provérbios 26, versículo 2 diz: como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Queridos, entenda: eu não posso dar causa para o inimigo, eu não posso dar brecha para o inimigo, eu não posso baixar a minha guarda. Você não pode baixar a sua guarda. Nós não podemos dar munição para Satanás. Nós temos que transpassar as dificuldades e mostrar que maior é aquele que caminha conosco, maior é aquele que caminha contigo do que aquele que caminha no mundo. Maior é o que está conosco. Eu acho super interessante a palavra do Eliseu por Geazi, lá no alto da montanha, quando o Eliseu diz assim: ai Senhor, abre os olhos desse menino, para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. E como eu quero que Deus abra teus olhos, como eu quero que Deus abra os meus olhos, como eu quero que Deus te faça enxergar que maior é aquele que está contigo do que aqueles que estão com os outros. Gálatas 3,13 diz:
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, toda a culpa, tudo aquilo que era contra mim, contra você, Jesus levou na cruz e nos resgatou, e Ele nos perdoou. No dia que Ele subiu no madeiro, Ele pegou a maldição da lei e disse: eu vou transformar esta maldição em vitória na vida dos meus filhos. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Aquele que nasceu de Deus, o maligno não toca. Aquele que nasceu de Deus, o maligno não lhe toca. Aquele que nasceu de Deus, o maligno não lhe toca. Você não está ouvindo, mas aquele que nasceu de Deus, o maligno não vai tocar. Se você nasceu de Deus, o maligno não lhe toca. Ele não pode tocar em você, porque você nasceu de Deus. O segundo erro de Golias foi: Golias pensou que Davi não tinha recursos. Golias pensou que Davi não podia fazer nada, porque não tinha recursos. O inimigo pode olhar para mim, para você, e pensar que nós não podemos fazer nada, porque nós não temos recursos. Como é que o pastor quer reformar um monte de poltrona com coisa chique, material caro, com coisa de primeira qualidade, se não tem recurso? Como é que o pastor quer colocar cerca elétrica? Como é que ele quer colocar luz de LED? Como é que ele quer fazer coisas grandiosas na igreja se não tem recurso? Como é que eu e você, queridos, vamos fazer coisas se nós não temos recurso? Davi não tinha espada, Davi não tinha escudo, mas derrotou Golias usando a funda, que era o que ele tinha nas suas mãos. Os recursos de que dispomos podem não parecer grandes ou impressionantes. Entenda isso. De repente você pode ter recursos que não sejam grandiosos, não sejam impressionantes, porém, quando eles são usados por Deus, eles podem te levar à vitória. Você pode não ter recursos grandiosos, mas quando você coloca os teus recursos na mão de Deus, você vai fazer coisas grandiosas. Deus uma vez falou para Moisés: Moisés, o que tem na tua mão? Moisés disse: eu tenho um cajado, eu tenho um pedaço de pau. O que você tem nas tuas mãos? O que você tem nas tuas mãos? Pode ser algo que não seja muito grande, mas se você colocar aquilo que você tem à disposição do Senhor, essas pequenas coisas vão te levar a vitórias grandiosas. O terceiro erro de Golias foi: ele pensou que Davi estava sozinho. Ele pensou que Davi estava só. Golias achou que era maior, que era mais importante. Ele pensava que era a maior pessoa naquele campo de batalha. Mas Davi não estava só. E o Deus de Davi era muito maior do que Golias. Ei, o teu Deus é muito maior do que o teu gigante. Eu não sei qual é o teu gigante. Eu não sei se é a tua saúde.
Eu não sei se é a tua finança, eu não sei se é a tua família, eu não sei se é algo sentimental, eu não sei se é amoroso, eu não sei se é vizinhança, eu não sei o que é, mas eu sei te dizer que Deus é muito mais poderoso. Os servos de Deus nunca estão sozinhos. Há sempre um Salvador que os acompanha e o defende. Entenda, você nunca vai estar só. Sempre vai ter Jesus com você. Sempre vai ter Deus na tua vida. Deus exalta o seu nome quando nós somos fracos. O apóstolo Paulo disse: quando penso que sou fraco, então aí é que sou forte. Quando penso que perdido estou, então Deus me dá a vitória. Não precisamos ser eloquentes, fortes ou de boa aparência. Não temos que ser belos ou brilhantes ou ter todas as respostas. Deus honra a nossa fé. Tudo que Ele nos pede é que confiemos nele, que coloquemos diante dele com integridade e ele vencerá a nossa batalha. O rei Ezequias disse: guerreia por mim, glorioso Senhor, poderoso nas batalhas. Será que você diz isso? Senhor, guerreia as minhas lutas. Deus está apenas aguardando o momento esperado que confiemos nele para capacitar-nos a combater os nossos gigantes. Então, queridos, não tenha medo do seu gigante. Entregue a sua vida a Cristo e Ele lhe dará vitória. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar cantando, queridos? Vão? Então a gente vai cantar e depois as crianças vão fazer a parte delas, que a gente já faz encerrando o finalzinho. Abra sua harpa e rapidamente no hino de número 372 da nossa harpa cristã. Aí depois desse louvor nós vamos ver a apresentação das crianças, que hoje teve a professora Débora ensinando, né? A professora Débora. A Débora não só canta bem, como ensina também, né? Emaneide, puxa aí esse mistério aí. Quem possui é Cristo, 372. Tira na altura que eu te acompanho. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas Ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus que impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará. Do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará. Porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Sempre vencerá, por Jesus que impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos mundial será. Quem unido a Cristo nunca vacila. A luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus que impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá.